O Banco Central do Brasil abriu uma consulta pública para decidir se vai ter cobrança ou não de IOF em transações com stablecoins. E mais do que isso, o Banco Central do Brasil também está querendo proibir que você saque a sua stablecoin para uma carteira autocustodiada, ou seja, que você saque a sua stablecoin, o seu USDT, o seu USDC, para uma carteira onde o confisco não seja possível. É sobre isso e muito mais que a gente vai debater aqui agora no vídeo do Cointelegraph Brasil. Antes de mais nada, eu quero pedir para você que ainda não é inscrito aqui no nosso canal se inscrever. A sua inscrição ajuda muito com que a gente possa continuar produzindo conteúdos e trazendo as melhores notícias do mercado cripto para vocês. Mas indo direto ao ponto, sem perder mais tempo, no último dia 26 de novembro, começou a circular a informação de que o Banco Central do Brasil iria abrir uma consulta pública para decidir se cobraria IOF em operações com stablecoins. IOF é um imposto sobre operação financeira e comumente ele é utilizado, existe o IOF quando você utiliza o seu cartão de crédito, por exemplo, para fazer compra em um site internacional. Então você vai lá na AliExpress e utiliza o seu cartão. A maior parte das vezes funciona como uma cobrança internacional, então você vai lá e é cobrado. Você vai lá e faz uma viagem internacional e usa o seu cartão. Tem a cobrança de IOF, esse imposto sobre operações financeiras. E stablecoin, apesar dela ser estável em algo, e a stablecoin mais popular no Brasil ser o USDT, que é estável em dólar americano, ela não necessariamente acontece em território internacional. Você pode utilizar a USDT, você pode utilizar a Tether aqui no Brasil, dentro do Brasil. Você pode pagar um restaurante, um estabelecimento com USDT. E muita gente aqui, inclusive, tem utilizado o USDT como uma forma de dolarizar o patrimônio. Tem visto o real perder valor perante o dólar a cada dia que passa, graças a uma política fiscal, talvez ineficiente do governo, para dizer assim. O dólar passou de R$6 e está abrindo, inclusive, né? Tá disparando, a gente não sabe até onde isso vai. Então, muita gente tem começado a utilizar stablecoin para preservação de capital. Muita gente tem utilizado a stablecoin para fugir do real brasileiro e ir para uma moeda mais forte. Pois bem, o governo, vendo isso, está estudando formas de pegar mais um quinhãozinho, mais uma partinha, né? Mais uma parte para ele. A gente já paga pouco imposto, então o governo está buscando mais uma forma de criar uma nova impostagem para aumentar a sua arrecadação. Pois bem, começou a circular essa informação de que o Banco Central iria abrir essa consulta pública no dia 26. No dia 29, o Banco Central brasileiro de fato abriu essa consulta pública sobre stablecoins no mercado de câmbio, que é o objetivo da proposta é levar segurança jurídica para a prestação desses serviços para os cidadãos e empresas, assim como aumentar a competitividade e eficiência do mercado de câmbio e das operações de capitais internacionais, mediante aplicação de regulação proporcional ao risco das atividades. As justificativas são sempre muito bonitas, evitar a lavagem de dinheiro, combater o crime, etc, etc, etc. Mas a gente já vai chegar ao que, na minha opinião, acaba sendo o real motivo, né, desse controle pelo governo. Isso foi no dia 29 de novembro de 2024. No próprio dia 29 de novembro de 2024, aconteceu uma leitura mais profunda, né, mais aprofundada justamente desse edital da consulta pública que o Banco Central do Brasil publicou. E aí que mora o problema, aí que a situação piorou, e não piorou pouco não. Banco Central do Brasil quer proibir usuários de transferir o USDT, o USDC e stablecoins, ou seja, stablecoins de uma forma geral, para wallets como MetaMask. O Banco Central do Brasil quer proibir os usuários de criptomoedas do país de transferir stablecoins como o USDT e o USDC para wallets de autocustódia como a MetaMask. Ou seja, você tem a conta na sua corretora e você quer enviar a sua stablecoin para uma carteira do seu celular, por exemplo, ou então você quer enviar para uma hot wallet, para uma cold wallet, para uma hard wallet, uma carteira que fica desconectada da internet por questão de segurança. De acordo com uma das propostas do Banco Central, você não vai mais poder, porque o Banco Central quer proibir esse saque. O Banco Central quer proibir que você envie as suas stablecoins para uma carteira que você faça a custódia. Vamos até ler junto aqui um trechinho dessa matéria do Cointelegraph Brasil para vocês entenderem melhor a gravidade que é. O Banco Central do Brasil quer proibir os usuários de criptomoedas do país de transferir stablecoins como o USDT e o USDC para o wallet de autocustódia, como o MetaMask, BitGet Wallet, Electrum, entre outras. A proposta do Banco Central consta na consulta pública CP 111, aberta nesta sexta-feira, dia 29, e que pretende estabelecer regras para o mercado de câmbio com stablecoins.
Artigo 76. É vedado a prestadora de serviços de ativos virtuais efetuar transmissão de ativo virtual denominado em moeda estrangeira para a carteira autocustodiada. É vedado a prestadora de serviços de ativos virtuais efetuar transmissão de ativos virtuais para a carteira autocustodiada detida por não residente. Ou seja, vamos lá, você não vai poder fazer o envio de acordo com essa proposta, né, que é uma consulta pública, isso pode prosperar ou pode não prosperar. Mas, de acordo com essa proposta do Banco Central, você não vai poder, por exemplo, comprar o USDT e enviar para uma carteira sua. Você só vai poder manter a sua stablecoin dentro de corretoras, dentro de exchanges. Isso é muito perigoso. É claro que a justificativa deles são de combate à lavagem de dinheiro. Eu não estou falando que não existe o crime, que ninguém utiliza o USDT para fazer o crime de lavagem de dinheiro. Muito pelo contrário, eu até acredito que exista sim a questão de chinês na 25 de março em São Paulo, do Saara do Rio de Janeiro. Eu até acredito sim que isso exista. Mas sempre existiu. Por exemplo, o real também sempre foi utilizado para isso. E as justificativas sempre são os combates aos crimes, né? Sempre são justificativas muito bonitas para diminuir a sua liberdade. Se você aceita diminuir a sua liberdade para ter mais segurança, você termina sem segurança e sem liberdade. E isso é um péssimo indício, isso é um péssimo sinal para a DREX. A DREX, para quem não sabe, é o projeto de CBDC, que é o Central Bank Digital Currency, é a moeda digital emitida pelo Banco Central Brasileiro, o real digital, a DREX. E, teoricamente, a DREX, nesse primeiro momento, ela só vai ser utilizada na parte bancária, para fazer liquidação, etc, etc, etc. Mas a gente sabe que, com o tempo, é natural que ela chegue para o varejo, que ela chegue para mim, que ela chegue para você. E se, com o stablecoin, o governo está querendo fazer esse controle de você não poder sacar para uma carteira onde você faça a sua custódia, como é que vai funcionar com a DREX? O nível de controle que o governo, digo, não é esse atual governo, digo governos de uma forma geral. O nível de controle que o governo quer ter em cima da gente é muito grande. Então não basta impostar, não basta criar um novo IOF para a operação com o stablecoin. É mais do que isso, quer proibir de você ter de fato a custódia do seu dinheiro. O dinheiro é seu, mas tem que ficar custodiado em um lugar aonde eles consigam acessar. Por que eu estou falando de consigam acessar? Olha essa outra notícia do dia 27 de novembro. A AB Cripto, que é a Associação Brasileira de Criptoeconomia, vai criar sistema para o Ministério Público bloquear criptomoedas em exchanges. O AB Cripto anunciou durante o Criptorama 2024 que vai criar um sistema para o Ministério Público bloquear criptomoedas em exchanges. O desenvolvimento faz parte de um acordo de entidade com o Conselho Nacional do Ministério Público. O sistema, que será desenvolvido e mantido pela AB Cripto, incluirá módulos para custódia e liquidação de ativos digitais, bem como as funcionalidades destinadas à tramitação eletrônica de ordens judiciais. A iniciativa reforça o compromisso das entidades em garantir segurança, transparência e eficiência no uso dessas tecnologias emergentes. Fecha aspas. Assim como hoje, atualmente, a gente já tem o Bacenjude, que é um sistema unificado judicial, onde, por exemplo, o João das Couves perdeu um processo judicial de 50 mil. O Bacenjude vai lá, roda todas as contas bancárias dele e bloqueia esse valor para poder fazer o pagamento. A ideia, inclusive com o nome aqui está escrito CryptoJude, a ideia, até pelo que eu consegui entender, é que ele consiga adicionar as exchanges, corretoras de criptomoedas nesse hall de bloqueios. Então, se hoje ele consegue bloquear nos bancos, ele também vai conseguir bloquear nas corretoras. E bloquear na corretora, a gente sabe como é que funciona a criptomoeda. Tem uma volatilidade. Então, ele bloquearia esse valor, ele enviaria para esse sistema faria a liquidação para poder bloquear esse valor em vias judiciais. Então, uma notícia acaba sendo muito relacionada com a outra, porque a partir do momento que você não consegue sacar a sua stablecoin para uma carteira sua, para uma carteira autocustodiada, ele quer manter a sua stablecoin em um local onde ele consiga ter acesso, onde ele saiba exatamente o que você está fazendo, exatamente para onde você está transferindo e principalmente onde ele consiga fazer o bloqueio quando ele quiser. Você pode responder para mim, pô, Paulo, mas isso daqui também é uma falta de conhecimento do Banco Central, porque isso não vai afetar você, não vai afetar a mim, que sei mexer no mercado cripto. Isso é uma verdade, porque, por exemplo, quer proibir usuários de transferir o USDT e o USDC para wallets como MetaMask. Vamos supor que eu tenha o USDT numa corretora. Ele vai proibir o envio de USDT, teoricamente, para wallets autocustodiadas. Eu transformo o meu USDT num Ether, envio para minha MetaMask, vou numa Uniswap da vida e faço um swap, faço uma conversão desse Ether para USDT, USDC, para stablecoin que eu quiser. Mas a gente tem que entender que a gente não é a maior parte do mercado.
Que nem eu falei, muita gente tem utilizado stablecoin como uma forma de se proteger da desvalorização do real. Muitas pessoas não têm o nível de conhecimento do mercado cripto, de todas essas possibilidades que eu tenho, que você tem. Então, algo que a gente tem que ter muito em mente é isso. Que muitas coisas que a gente pensa de formas de fugir não é válido para todo mundo. Não é válido para todo mundo. E a gente conseguiu ver isso muito bem quando o Twitter foi bloqueado no Brasil. Quando o X foi bloqueado no Brasil. Todo mundo falava, todo mundo vai usar VPN se tiver o bloqueio. Não foi bem assim. Ninguém quer agir contra a lei. Em si ninguém quer agir contra a lei. Então, esse tipo de coisa não vai afetar, sim, o mercado. Claro que vai afetar o mercado mesmo com a gente tendo opções de fazer um workaround, da gente conseguir desviar dessa lei aqui em específico, se isso aqui realmente prosperar, se isso aqui realmente passar. Enfim, isso aqui é muito preocupante. Eu quis trazer isso daqui para vocês porque eu quero levantar esse debate. Eu acho que a gente precisa ter isso muito forte, de que o governo, qualquer ele que seja, quer aumentar o controle em cima da população de uma forma geral. Isso é muito preocupante. É a proibição de usuários de transferir o seu próprio capital para uma wallet autocustodiada. Fazendo uma analogia, seria a mesma coisa que proibir a gente de sacar o nosso cash, o nosso dinheiro em espécie do caixa eletrônico e manter em casa, porque dinheiro em espécie é muito perigoso. E se isso daqui passa, o próximo passo, a frase fica ruim, se isso aqui passa, o próximo passo, mas é isso. Se isso daqui prospera, o próximo passo é não ser só stablecoin, é ser qualquer cripto. Proibir a autocustódia, porque é muito perigoso as pessoas terem a autocustódia da cripto própria. Então, eu quis trazer isso daqui para vocês, para a gente debater mais sobre o tema, porque a gente precisa ter muito forte na nossa cabeça de que a gente tem que lutar ao máximo contra este tipo de controle. E se você caiu de paraquedas nesse vídeo, não sabe como fazer autocustódia, não entendeu muito bem como isso funciona, eu vou colocar 2 vídeos aqui para você. O primeiro vídeo que eu vou colocar é explicando sobre os diferentes tipos de wallet, sobre os diferentes tipos de carteira que a gente tem no mercado cripto. E o segundo é ensinando como configurar uma hard wallet do zero. É o tipo mais seguro de carteira autocustodiada. Então, vou colocar esses 2 vídeos e são essenciais para o momento que a gente vive.